Hey, como vai? Tudo bem? Aqui, Fábio Vedovelli. E mais um screencast de front-end. Aconteceu que na sexta-feira eu fui pra cama, levei o notebook comigo, eu pretendia assistir alguma coisa no Netflix, mas antes eu pensei, o que será que o Jeffrey Way tá fazendo? Aí eu fui lá no LaraCasts e aí eu vi que ele gravou um screencast sobre uma biblioteca JavaScript chamada Vue.js. E aí eu fiquei curioso. Falei, eu vou assistir isso aí, eram apenas 30 minutos. Eu falei, tá bom, antes de dormir, vou fazer isso daí. E calhou de que o Vue.js era exatamente a biblioteca que eu estava precisando para resolver um problema que eu tenho com arquivos de JS que utilizam jQuery e que ficam muito extensos. Eu faço muito acesso a campos de formulário para poder ler as informações e setar as informações, e eu gostaria de utilizar o data binding. Eu sei que eu acabei, como sempre acontece, quando eu descubro alguma coisa nova, perdi o sono. No dia seguinte eu não descansei enquanto eu não fiz os meus próprios testes. Gostei muito do resultado e aí eu decidi gravar este screencast para vocês. Então eu espero que você goste, eu aguardo o seu feedback nas mensagens aqui no canal do YouTube, aqui embaixo. E é isso aí. Espero que você goste. Um abraço. Ok, então eu tenho aqui o formulário, que será a base do desenvolvimento. Ele é um formulário que eu me pego repetindo o tempo todo e acaba sendo bem chato, porque existem projetos que eu preciso desse tipo de formulário, sei lá, 3, 4, às vezes até 5 vezes dentro do mesmo projeto, e aí eu cansei de me repetir e fui atrás de uma forma de, primeiro, escrever uma quantidade menor de código, e segundo, criar um componente para que eu possa, com um único include, talvez dois, ter um componente que eu possa, de forma simples, utilizar o formulário. Então, qual que é o objetivo aqui? É digitar o CEP e um serviço externo, uma chamada AJAX será feita. Esse serviço vai retornar o endereço e aí eu quero colocar as informações recebidas em 4 campos: logradouro, bairro, cidade e estado. E aí, quando o endereço for localizado, colocar o foco no campo número para que o usuário já saia digitando. Caso o endereço não seja encontrado, eu quero colocar o foco no logradouro e exibir uma mensagem dizendo que o endereço não foi encontrado e que o usuário deve entrar o endereço manualmente. Então, legal. O formulário está pronto. Eu já tenho aqui todos os includes necessários feitos. Então, eu estou aqui. Você já percebeu a formatação típica do Bootstrap? Lá embaixo, próximo ao rodapé, eu tenho jQuery, Bootstrap. Na verdade, o Bootstrap eu nem preciso, porque eu não vou utilizar nenhum plugin Bootstrap. Aí eu tenho o próprio Vue, que eu instalei utilizando o Bower, e app.js, que é um arquivo de JavaScript vazio por enquanto, e que eu vou utilizar para escrever os scripts durante o screencast. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero ligar o meu HTML com o meu JavaScript. Para isso, aqui na tag body, eu criei um ID do tipo Vue. Pode ser um ID, qualquer ID, tá? Isso fica a seu critério. E aí eu vou criar um novo objeto Vue, passando um objeto JavaScript de configuração. Então, durante o uso do Vue, pelo menos um uso básico, a gente simplesmente configura o objeto e aí, quando alguma coisa acontecer no HTML, serão executadas ações aqui dentro deste objeto Vue. Então, a primeira coisa é dizer qual que é o elemento que conterá o que precisa ser gerenciado pelo Vue. E aí nós temos aqui. Legal. Então, o que eu quero? Quando o CEP, que é um input, quando ele disparar um evento, no caso é o evento keyUp, que eu quero capturar a digitação no campo, eu quero que um método seja executado no JavaScript. Isso é simples. v.on
é a diretiva. Então, o Vue, assim como o AngularJS, ele traz as diretivas e aí, obviamente, na documentação existe toda uma lista de diretivas à disposição. Eu vou trabalhar apenas com algumas delas. E existem diretivas para as ações mais comuns, tá legal? Então, qual que é o evento que eu quero escutar? É o keyup. E o que vai acontecer quando este evento for disparado? Eu quero executar um método chamado buscar. E este método eu vou criar agora. Então, na propriedade methods, eu vou criar um objeto e aí ali eu vou digitar o nome do método que eu quero que seja executado. Então vamos lá. Eu vou dar um console.log em qualquer coisa, teste. Beleza, só para a gente ver que está funcionando, tá? Então eu vou atualizar. E aí quando eu digitar, perceba no console alguma coisa acontecendo. Então eu já atrelei rapidamente um método ao campo do formulário. Agora eu quero atrelar um model para poder capturar o valor que está sendo digitado. Então, vModel vai ser igual a CEP. E aí, eu posso declarar um valor inicial para ele na propriedade data. Se eu chegar aqui e disser que CEP é igual... deixa eu colocar o meu... Legal. Quando eu atualizar a página, este valor já estará presente no campo. Por quê? É o two-way data binding. Então, tudo que eu digitar neste campo estará disponível no JavaScript, da mesma forma que tudo que for setado diretamente no JavaScript vai se refletir no meu campo. Então, tá aí a primeira grande sacada do negócio e que foi o que me fez ter o interesse pelo Vue, que é eu não precisar acessar o elemento, neste caso o input de CEP, para que eu pudesse ler e adicionar valores. Tá? O input passa a ser apenas um veículo, mas ele não é o responsável por me dar acesso à informação. Quem é responsável por me dar acesso à informação é o Vue. E ele também é responsável por fazer com que esta informação seja mostrada. Você não tem esta responsabilidade. Legal. Então eu vou tirar o valor inicial. E aí agora aqui eu posso dizer que eu quero this.cep. Legal, estou conseguindo ler o valor. Então, durante a digitação, eu quero testar se este valor é válido ou não. Para isso, eu vou utilizar uma expressão regular. O seguinte: if isso daqui, ou seja, nada mais é do que uma expressão regular, ok? Típica do JavaScript, e aí eu estou testando o CEP. Então, quando o formato do CEP bater com aquilo ali, aí sim eu quero printar ali no console. Então, ó, perceba que não está. Agora sim. Então, isso garante que eu só vá chamar o serviço que vai me trazer as informações quando o formato do CEP estiver ok, é válido. Tranquilo? Beleza, então vamos começar agora a implementar a chamada para o serviço. Para isso, eu vou utilizar jQuery. jQuery já está incluída no meu HTML e eu posso muito bem utilizar aqui dentro. Só para garantir que não haverá nenhuma colisão por causa do uso da variável $, eu vou utilizar jQuery com o nome, tá? Ao invés do $. Então, getJSON, aqui eu vou colocar a URL do serviço. Se você ainda não conhece, trate de conhecer, porque é muito bom, via CEP com BR Web Service. Aí é o seguinte, eu vou concatenar com o valor do CEP. Mas, deixa eu ver, o que eu preciso? O formato JSON. Então, quando esta chamada for executada e me retornar sucesso, aí eu vou receber um objeto aqui chamado endereço.
E, neste momento, eu quero só printar o endereço no console. Perfeito, chamada foi feita, o objeto está aqui com todas as informações. Então, eu vou copiar isso daqui só para eu ter uma referência do que o serviço me devolve. E aí eu vou dizer o seguinte, aqui eu vou comentar. Endereço inicialmente será um objeto vazio. Neste caso aqui, eu quero dizer que o endereço retornado vai abastecer o endereço local. Neste caso, o endereço local é o endereço que está no meu objeto view e que neste momento eu vou utilizar lá no meu HTML. Então, vejamos. Do mesmo jeito que eu coloquei um model aqui no CEP, eu quero colocar model nos demais. Então, vejamos aqui o que eu tenho para o nome da rua. É Logradouro também, tá vendo? Então, vModel vai ser igual a o quê? Endereço.logradouro. Deixe-me tirar esse daqui para fazer um teste só com o Logradouro. Depois, se der certo, aí eu replico para os demais. Não, infelizmente não deu certo, deixa eu tentar entender por quê. Endereço, Logradouro. Ah, perfeito. Olha só. Aqui dentro deste método, o escopo this ele se refere à chamada JSON. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vou criar uma variável self para poder preservar o escopo que está fora da chamada, ou seja, o this aqui neste método ele diz respeito ao view. Aqui dentro ele já diz respeito à chamada, tá? Isso são pequenos detalhes do JavaScript. Então agora sim eu terei o objeto à disposição. Vamos ver? Legal. Então, tá lá. Ele está dizendo que não é um e-mail address válido, provavelmente porque o tipo do campo está como e-mail. Eu preciso conferir isso daí. Mas já foi então colocado, hein? De novo, sem que eu precisasse fazer qualquer acesso ao elemento. Eu estou apenas setando um objeto aqui, esse objeto já vem com propriedades e aí o view é inteligente o bastante para colocar a informação aonde eu preciso que ela esteja. Deixa eu só ver a questão do e-mail. O input type está igual a e-mail e aí, obviamente, que nenhum deles deve ser e-mail e sim text. Legal. Agora eu posso continuar complementando. Vamos lá. Eu vou copiar este model aqui. Número eu não preciso, pois eu preciso entrar manualmente. Complemento também não. Bairro sim. Cidade, eu sei que o serviço me retorna como localidade. E por fim, o estado é o F. Deixe-me ver se eu fiz tudo direitinho. Vou colocar o CEP. Legal. Então, está sendo feito. Perceba que a quantidade de JavaScript que foi escrita, ela é realmente muito pequena, mas muito mesmo. No final do screencast, eu vou demonstrar como é que eu vinha fazendo isso utilizando jQuery. E aí vocês vão ver que realmente é gritante a coisa. Legal. Então, neste momento eu já estaria satisfeito com o resultado, tá? Já posso, como diz o Jeffrey Way, call it a day, ou seja, foi um bom dia. Mas ainda existem coisas que eu posso fazer para melhorar a experiência do meu usuário. Por exemplo, quando o endereço for encontrado, eu quero que o foco esteja no campo número. E aí sim eu vou precisar fazer um acesso ao elemento para que eu possa chamar o método focus. Então como que eu vou fazer isso?
Lá no HTML, eu vou criar uma referência. E aí, eu tenho uma diretiva para isso, que é o v-el, eu vou chamar de número. Eu vou aproveitar e criar também uma referência para o logradouro, pois em algum momento eu vou precisar acessá-lo. Perfeito. E aí, quando eu obtiver o resultado positivo, eu vou dizer que self $, número, $, é uma variável especial do view que vai guardar uma referência a todas as diretivas EL que eu coloquei lá no HTML, tá legal? E aí o que eu vou fazer? Eu vou encapsulá-lo com jQuery, transformando um elemento HTML puro num objeto jQuery, e aí eu vou dizer focus. Atualizando. Ok, funcionando. Vamos tratar agora a questão do erro quando o CEP não for encontrado. Então, vamos dar uma olhada aqui no que ele retorna quando um endereço não foi encontrado. Eu vou digitar aqui um CEP. E erro true. Tá ok? Então, quando for endereço.erro igual a true, aí eu quero fazer outra coisa. Vamos lá. If endereço.erro, aí eu quero jQuery logradouro, que é o outro uso que eu fiz da diretiva EL, e aí eu vou pôr o foco e vou retornar false, ou simplesmente return, dá no mesmo, tá? Caso contrário, aí ele continua, caso não seja erro, ele continua a execução, e aí ele vai abastecer o objeto endereço para mim. Então vamos lá, vou tentar de novo. Perfeito. Bom, continuando, eu quero exibir uma mensagem quando o endereço não for encontrado, porque só o foco passando para o logradouro já é uma coisa que eu acho que não me atende. Então, entre o CEP e o logradouro, bem aqui, eu quero colocar um P, text danger, e aí eu direi endereço não localizado é isso que eu quero que apareça. Então, neste momento, eu quero dizer que style display none. Depois eu passo para cima lá para o CSS. Eu só quero ver se ele não está sendo mostrado. Beleza. E aí, eu vou criar uma variável que será uma flag. Então, aqui em data, eu vou dizer que não localizado é false. Quando ele não for localizado, vai ser igual a true. Caso contrário, false. Legal. E no HTML, eu vou dizer vShow é igual a não localizado. Então, ele só vai mostrar quando o não localizado for true. Feito. Agora eu volto ali. Opa, lugar errado. Agora sim. E aí? Posso continuar. Está quase pronto. Falta só um detalhe. Lembra-se que eu falei, aliás, não sei se eu falei, que eu vou digitar o CEP muitas vezes, então eu quero que o campo seja formatado assim que eu vá digitando. E para isso eu vou utilizar o plugin de mask do Igor Escobar, que eu uso em todos os forms.
Eu já estou com o plugin adicionado aqui, aliás, não estou, mas posso adicioná-lo rapidamente. Deixa eu ver se eu já o trouxe. Tenho sim, é esse aqui, ó. É o jQuery Mask Plugin. Beleza. Então, Components. Ok. Plugin à disposição. Deixe-me checar se não existe um erro 404. Não existe. E aí, como tudo no JavaScript, você precisa compreender qual que é o momento certo de fazer alguma coisa. Qual que é o momento certo de eu anexar um plugin a um campo de formulário? É quando o formulário carrega, quando o DOM está à disposição, ok? Então, nós temos alguns métodos especiais no Vue que lidam com o ciclo de vida de componentes. Neste caso, qual que é o que eu quero utilizar? Eu tenho à disposição o created, mas ele é executado antes do carregamento completo da página. Mas eu tenho o attached, que ele é executado quando o DOM é anexado ao objeto Vue. E aí sim eu farei a mesma coisa que eu fiz com os outros elementos, e aí eu vou dizer que eu quero adicionar uma máscara nele. A única coisa que falta é colocar um VEL lá no CEP. Então eu tenho aqui VEL igual a CEP. Legal, vou digitar. Ainda não deu. Deixa eu ver se eu tenho algum erro de JavaScript. Tenho sim. Na linha 11 ele tem o unexpected token this. Vamos ver o que é. Ah, perfeito. É porque isso aqui é um método. Agora sim. Desculpe a falha. Isso aqui precisa ser executado. Agora sim. Percebeu? Não localizado. Olha só, tem mais uma coisa que eu preciso fazer aqui. Eu tinha um endereço anteriormente, aí eu digitei um outro CEP, este não foi localizado, e aí o endereço que eu tinha antes não sumiu. Então eu quero que quando a pessoa começar a digitar, o form sofra um reset. Então vamos lá. Quando a pessoa começar a digitar, eu quero que self.endereço seja um objeto vazio e não localizado seja igual a false. Beleza. Aí eu posso limpar um pouco aqui embaixo. Eu não preciso desse, pois eu já setei como false em cima. E aí todo o resto tá legal. Vamos lá? Primeiro eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar um que existe. Opa! Beleza. Agora eu quero um que não existe. Ah, legal. Percebeu? Ok. Limpei. Tranquilo. Beleza. Tá vendo? O formulário ele já tá com uma interatividade bem legal. Tá dando feedback para o usuário. Tranquilo. Bom, se eu já poderia dizer que estava pronto antes, agora eu posso dizer que está mais do que pronto. Porém, ainda falta a cerejinha do bolo, que é transformar isso num componente. Então, o Vue, ele permite que a gente crie componentes, eles são no estilo dos Web Components, porque hoje em dia tudo está voltado para eles, que é a capacidade que um usuário tem de criar os seus próprios componentes, que são como... alguns são complexos, que a gente pode até dizer que são mini aplicações, e aí eu quero criar um componente para mim. Então, vamos lá.
eu quero aqui na minha estrutura de pastas, eu quero criar uma pasta para condicionar o meu componente. Então eu vou criar esta pasta chamada Components, eu vou chamar de vedForm endereço, e aí eu vou dar o nome de index.js. Beleza. E já vou fazer o include para que eu não esqueça. Então é components barra tranquilo. E muito importante, quando você estiver criando um component para o Vue, você precisa fazer um include antes do arquivo que você faz, que você instancia um novo objeto Vue. No caso, o que eu chamo de instanciar um novo objeto Vue? É isso aqui, tá? E aí, lá no meu componente, será o seguinte, Vue Component, você dará um nome para ele, então vedForm Component, e aí você vai chamar um método. Não, método não. Você vai configurar. Veja, a mesma coisa que eu utilizei para fazer o gerenciamento do objeto dentro da aplicação principal, eu farei para dentro do componente, tá legal? Mantendo aqui, obviamente, só o acesso ao elemento HTML, que será o container da minha aplicação. Então aqui o app ele fica só assim. Já o meu componente, ele terá as mesmas coisas, porém com duas diferenças. Primeiro, eu preciso passar um template para o meu componente, que é o HTML que ele vai exibir. E aqui no data, ao invés de eu colocar um objeto direto, ele se torna uma função e eu retorno o objeto. Por quê? Eu já explico isso, mas eu posso dizer que quando eu utilizar este componente mais de uma vez dentro de uma mesma página, ele se torna independente, ele ganha um escopo só dele. Tá? Então, esta informação aqui, ela passa a dizer respeito àquela instância do componente. Então, falta só eu tratar agora o template. Como é que eu vou fazer aqui? Eu preciso passar tudo isso aqui para dentro do meu componente. Aliás, mais para cima um pouco. Aqui, ó. Tudo isso daqui, eu quero que fique acondicionado no quê? No vedForm endereço. Ok. Mas, se eu colar aqui do jeito que está, com toda a quebra de linha e indentação, eu acredito que ele não vai funcionar. Deixe-me tentar antes de falar qualquer coisa. Realmente não funcionou, deve ter algum erro de JavaScript aqui. Então eu vou pedir ajuda de uma ferramenta externa. Deixa eu ver se tem aqui. HTML Uglifier. Tem e eu acessei recentemente. Então eu vou colar aqui, minificar. Aí sim eu acredito que ele estará preparado para ser colocado dentro do JavaScript. Beleza, tudo na mesma linha. Deveria estar funcionando. Agora eu tirarei um tempinho para fazer um debug e assim que eu conseguir resolver eu volto para que a gente possa finalizar com chave de ouro este screencast. Ok, então localizei aqui, na verdade eu dei o nome errado, eu coloquei vedForm Component, na verdade é vedForm endereço. E aí, agora eu tenho certeza que ele vai funcionar. Olha só, eu tenho aqui o CEP, digitei, tá lá, não localizado. E aí tudo isso respondendo aonde? Através disso aqui. Lembra que eu falei que quando dentro de um componente o data ele precisa executar uma função e retornar alguma coisa, diferente de
quando a gente coloca direto no objeto view, que aí eu posso simplesmente dizer que o data é um objeto, isso pelo seguinte: se eu duplicar este componente aqui, eu terei 2 vezes o formulário. Mas se eu digitar aqui, ele vai colocar as informações só naquela instância, ao passo que se eu colocar aqui, então o componente, isso dá um escopo isolado para ele, tá legal? E aí você tem dados independentes para qualquer um. Então assim, eu vejo que o uso disso é muito, mas muito extenso mesmo. Você pode fazer coisas maravilhosas e com uma quantidade assim muito pequena de código. Olha só, completinho, funcionalidade. E quantas linhas de código aqui? Nem 40. Né? Se eu minificar isso daqui, então, vai para quase nada. E então é isso aí. Esse é o view. Eu vou utilizá-lo para diminuir o meu acesso a componentes HTML utilizando jQuery. E aí eu lembro que eu falei que eu iria demonstrar como que eu faço essa mesma coisa sem utilizar o view. Então eu vou trazer o script para vocês agora. Bem, aí está. Nem está completo porque eu não coloquei o acesso à mensagem vermelhinha quando não é encontrado, mas já dá para ter uma ideia da quantidade maior de código que se escreve, sem a vantagem de poder componentizar o negócio e fica muito mais sujo, né? Então, veja, para um formulário simples com alguns campos, eu tenho tudo isso de acesso a elementos HTML. Imagine em formulários complexos em aplicações grandes. Então, assim, a diferença é muito grande, principalmente na limpeza, né? O código fica bem mais limpo, bem mais enxuto. Então, é isso aí que eu queria demonstrar o view para vocês. Quando eu criar um novo componente e eu puder distribuir para a comunidade, eu vou gravar um novo screencast. É isso aí. Obrigado por ter assistido e até o próximo screencast do Vedovelho.